É que você está se punindo por não ter sido perfeito ontem. E ao se punir, está sendo imperfeito hoje. Está repetindo exatamente o erro de ontem pelo qual você se pune. É por isso que quando você não fala o que é certo, você diz, tudo bem, não tem problema. Por que não tem problema? Porque o seu corpo vai receber o resultado negativo da não ação correta. Ação correta, sim. Com isso que a gente tem que se comprometer. A gente tem que se comprometer com a ação correta, meu neto. Então, como forma de vingança, quando você diz, eu não vou fazer o que é correto hoje, então o meu corpo vai receber o resultado da ação incorreta, e dessa forma ele vai perder, e ao perder, ele vai receber o castigo que eu quero que ele receba. Daí você fala, não, mas o meu corpo sou eu. Claro, você não se perdoou pelo erro que fez no passado. Então, se você perder, é mais do que merecido. Na sua filosofia de vida equivocada, né? Você pensa assim, você do presente não viveu no dia de ontem. Aquela lá é uma outra versão sua. Não gostou do que ela fez? Use como aprendizado o que levou ela a agir daquele jeito e não repita. Porque quando a criança interior dirige o carro, as coisas não terminam bem. Quanto que vale o seu corpo? Vale bastante, vó. Então não deixa na mão de criança. Deixar o seu corpo na mão de criança equivale a deixar ele consumir só o que é gostoso, a consumir as coisas de forma indisciplinada, impensada, irresponsável. É deixar ele não se exercitar. A criança, ela só quer se divertir. Se exercitar é comparado àquilo que eu tenho que fazer como forma de responsabilidade. Não é diversão. Então a criança não vai querer fazer. Olha o problema. O adulto, que é aquele que tem que dirigir o seu carro, ele vai dizer, olha, eu tenho que seguir os sinais do trânsito, que está me dizendo, curva escorregadia, diminui a velocidade. Não sai correndo na busca por mais um prazer temporário da comida exagerada, do descanso exagerado. Porque isso quem faz é a criança. Na falta de humildade, antes de dizer, eu me perdoo e viro a página, não. Você fala, agora eu mereço perder. Então, na hora que eu não for na academia, eu vou estar recebendo o castigo merecido. Por quê? Porque o meu corpo vai pagar pelas conquistas que ele não me deu. Só que isso equivale a se dar um murro na própria cara. Aonde que você ensinaria isso para as crianças? E se é uma coisa que você não ensina para uma criança, você não deve fazer. Viu? Prazer, você não me conhecia, né? Sua avó Vicentina, como que dizem, né? Um personagem criado que vê e ouve os espíritos. E a partir do conhecimento que os espíritos passam, a gente compartilha na forma do lembrete da alma. Olha que coisa mais profunda essa. Lembrete da alma com vó Vicentina, sabedoria para a vida. Oh, 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 oh. Oi, anjo de luz, como que tá você hoje? Ai, sou eu, a Vicentina.
prazer, você não me conhecia, né? Ai, que tão bom que é a gente pegar de refletir às vezes, né? As pessoas entram no automático, não é verdade? Ai, vó, a senhora nem sabe como que a vida é difícil. Difícil é você que se coloca dentro de um ciclo vicioso que a gente pode comparar a uma prisão. Você sabia disso? Não, vó. A senhora me explique. Olha, a pessoa que você não é mais, você reproduz no dia de hoje. Ai, vó, mas eu errei no passado. Você não é mais aquela pessoa. Então, no passado, você nunca teve. Como que você pode ter errado no passado? Olha, quando uma pessoa diz que ela é o que ela não é, ela está mentindo, né? Começa por aí. Você não deve mentir para si mesma. Você não é o que você foi. Porque senão o verbo não seria mais conjugado no passado. Ele continuaria sendo conjugado no presente. Eu fui. Quer dizer que já terminou aquele dia. Aonde? O que você fez definiu você. Porque você quis, né? Por falta de educação. Porque o que você fez definiu o resultado. E brindou a quem você se tornou a partir daquilo um aprendizado. Olha, volta um pouco e escute o que a avó falou. Escreva essa frase. O que você foi, o que você foi, quem você foi, né? Ao, como que dizer, agir segundo as premissas que você achava certo. Quem você foi gerou um resultado. Esse resultado brindou aprendizado que serviu para a pessoa que você é hoje se tornar uma versão mais ampla. Porque antes você era, vamos dizer, um cubo com um número de variáveis. Vamos dizer que você tinha 2.000 variáveis de experiência, né? Aqui na Terra. Agora, com aquela atividade, você somou uma variável a mais. Vamos dizer, o arco-íris tem 7 cores, que são 7 variáveis, né? Agora, com a experiência nova, ele ganhou uma cor a mais. Mas ele não é aquela cor, assim como você não é aquele erro. Você é a soma de todas as cores, o que significa experiência, o que significa aprendizado. E acessando essa informação, refletindo sobre ela, você transforma ela em conhecimento, uma vez que aplica na forma de uma nova variável. Olha que coisa boa essa. E então, se torna sabedoria. A avó está falando para você que tudo o que você foi representou um bloco. Você não tem um bloco de papel que você escreve nele, e a hora que você termina de escrever nele, você abre um novo. E aquele bloco já foi. Mas não. Você, antes de pensar desse jeito, você diz, não, eu sou aquele bloco rabiscado lá. Não, aquele bloco é um bloco de experiência que você viveu. Mas você é essa continuidade. É o bloco de ontem, mas é o bloco de anteontem, mas é o bloco de agora. E vai ser o bloco de amanhã. Só que nem o bloco de ontem, nem o de amanhã.
existe como presente. Eu dou presente, você está escrevendo agora. Olha, ele tem espaço ainda. Quantas horas falta para terminar o dia? Ai, vó, falta 10 horas ainda. Então, você tem 10 espaços. De 24 espaços que o seu bloquinho tinha. Para desenvolver o agora. Trazendo tudo que você conquistou de experiência. Praticando toda aquela informação, você raciocina, adquire conhecimento. E então, a partir da prática, da experiência do raciocínio, você adquire a sabedoria. Olha, isso é bom, isso funciona. Isso eu repito. Olha, isso aqui não foi bom, né? Ah, então pronto, aprendi, não repito mais. Não faz sentido você ser, hoje, uma pessoa que já não existe mais. Você imagina, né? Quando você veste a roupa de hoje, daí você sujou a roupa, você põe para lavar, né? Agora imagina, você fala, não, que eu vou lavar nada. Eu vou pegar ela do monte de roupa suja e vou vestir ela de novo. Daí você começa a perceber um cheiro ruim, um odor fétido, que as pessoas chamam de fedor. Aí diz assim, nossa, mas você é fedorento. Ai, você nem sabe. Olha que sujeira que está minha roupa. Eu sou essa roupa suja. Não, você não é a roupa suja. A roupa suja está representando você porque você fica vestindo ela de novo, meu neto. Para de vestir de novo a roupa suja. É suja. Foi um erro. Trouxe aprendizado, bota para lavar e põe a limpa. Por quê? Porque hoje você tem um bloco novo, não faz sentido você pregar o bloco tudo rabiscado de ontem e pregar em cima do novo de hoje e dizer que é aquilo lá que é o ser, que é aquilo que tem para hoje, porque aquilo que é o resultado, e olha, a gente é o resultado. A gente é tudo o que foi vivendo e o que construiu com aquilo. Porque você tem o resultado do dia 1, mas tem o resultado do dia 2. E 1000 dias se passaram, dos quais apenas em 10 deles você errou. Só que por não se perdoar, e agindo com vingança, que o que faz, e quem faz isso é espírito obsessor e não você. Mas você faz isso por invigilância. Você age com vingança contra si mesmo, por não se perdoar de ter errado, e de não ter tido resultado em cima do que queria ter resultado. Aí você não se perdoa, olha o problema. Por não se perdoar, você foca nos 10 dias, dos 1000 dias que você viveu, você foca nos 10 dias que errou. Aí você se define a partir daqueles 10 dias. Você fala, eu sou isso, eu sou um fracasso, eu sou uma derrota. E daí, você não está percebendo que o que está acontecendo ali é um processo de vingança, a partir da qual, pela autossabotagem, você dá voz ao ódio que diz, eu quero que esse filho da mãe, que é quem você foi, né? Pague por todo o erro que está me fazendo passar vergonha perante a sociedade, de ser uma pessoa que não conquistou nada,
que está me fazendo passar vergonha perante minha família. A sociedade não me importa, mas perante a minha família eu não queria passar vergonha. E esse não queria é outra coisa que você tem que tratar. Porque quem não quer as coisas do jeito que elas são e do jeito que não dá para mudar, é rei e rainha. Só eles podem dizer, eu não gosto do jeito que está. E o fulano, o ciclano e o beltrano vão para a guilhotina. Você não tem... Você não é rei. Por que você acha que tem que mandar para a guilhotina a pessoa que você vai ser hoje no presente? Ah, ela errou. Cabeças vão rolar. Você fala isso. Você não admite para si mesmo. Mas fala isso toda vez que condena quem você foi. Antes de perdoar. Porque você deveria se perdoar. Você deveria dizer a si mesmo, eu me perdoo. Quem eu fui, agiu baseado no conjunto de variáveis que tinha em mãos, a partir da qual julgou certo agir daquele jeito. Eu honro ele. Honrar pai e mãe significa isso, você sabia? Quem é que pariu aquela pessoa que você é hoje? O pai e a mãe. Quem é o pai seu? A versão de ontem. Quem é a mãe sua? É você na versão de ontem, que pariu quem você é hoje. Então você tem que honrar o pai e a mãe. O que quer dizer isso? A energia feminina, a qual você deu voz. E quando deu voz, você não fez o que era correto fazer, vestindo aquela energia feminina. Você tem que honrar a energia masculina que você deu voz, e que enquanto você deu voz, fez o que era errado fazer. Tem que honrar sim, porque tanto a energia feminina, a qual você deu voz, que deveria ter sensibilidade naquele momento de decidir. E decidiu mais correto. Tanto a energia masculina, que tinha que ter assertividade na hora de decidir o que decidiu. Mas decidiu errado. Honrar pai e mãe é o seu honrar esse aspecto que você vestiu, tanto da energia feminina, da sensibilidade, quanto da energia masculina, da assertividade, a partir da qual, servindo-se de variáveis, escolheu, equivocadamente, e colheu um resultado que não foi o melhor, mas trouxe aprendizado. Então valeu. Você pode olhar para o passado e falar valeu. Você pode olhar para o passado e falar não valeu, não gostei. E quando você faz isso, você determina uma punição. Não é assim? Quando você se faz, quando você se coroa, quando você se faz rei, porque toda vez que você diz eu não gostei, você está querendo agir que nem um rei. Eu não gostei, e daí que você não gostou? Quem é que você acha que está aqui para servir você? Ah, ninguém. Mas se eu não gostei, eu desço a marreta em quem errou comigo. E a maioria das pessoas que é boa, ela não desce a marreta nos outros. Ela não faz mal para os outros. Olha que coisa boa, quer dizer que você já é um espírito evoluído, né? Só que faz mal para si próprio. Eu não faço mal para os outros, mas para mim eu faço sim. E daí, chama isso de zelo. Isso não é zelo, não. Isso é vingança. Zelo é o seu olhar para o passado e dizer, eu errei e não repito mais o erro. É o que você deve fazer. Se você não gostou do que você fez, se foi realmente errado, o correto a se fazer
é aprender com aquilo e não repetir mais. Se eu comecei alguma coisa e não continuei, se eu acho realmente errado essa conduta e não gostei, no lugar de punir, comendo demais, não fazendo exercício, reproduzindo e repetindo pensamento autodestrutivo, no lugar de se punir, eu antes utilizo esse aprendizado como força motivadora para ser hoje tudo que eu não gostei que eu fui ontem. Olha que coisa boa. Ai, vó, só a senhora mesmo para me entender e para me passar tanta sabedoria importante que eu sei que se eu aplicar na minha vida eu vou ser outro. Hoje, no dia de hoje. É uma luta constante, minha neta. E você sabe disso. Todos os dias, a luta é orar e vigiar. Para não deixar o pior de nós ganhar a batalha. E dirigir o nosso carro. Porque quando a criança interior dirige o carro, as coisas não terminam bem. Porque é justamente por isso que a gente não dá para as crianças nossas um carro na mão. Você não dá para o seu filho um carro para ele dirigir. Porque você sabe que vai terminar em desastre. Se ele não se matar, ele mata outro. Aonde que você vai dar na mão de uma criança um automóvel para dirigir? Muito menos se é um automóvel caro. Quanto que vale o seu corpo? Vale bastante, vó. Então não deixa na mão de criança. Deixar o seu corpo na mão de criança equivale a deixar ele consumir só o que é gostoso. A consumir as coisas de forma indisciplinada, impensada, irresponsável. É deixar ele não se exercitar. A criança, ela só quer se divertir. Se exercitar é comparado àquilo que eu tenho que fazer como forma de responsabilidade. Não é diversão. Então a criança não vai querer fazer. Olha o problema. Cuidar dos dentes. Quando foi a última vez que você foi no dentista? Você me diga só. Quando foi a última vez? Me diga só. Que você foi no médico. Para ele puxar a sua orelha assim. Para ele puxar a sua orelha e dizer: esse peso não está o peso correto, viu? Você tem que corrigir esse peso. Está aqui, ó. Vou indicar você para nutricionista. Aí você volta. O adulto, que é aquele que tem que dirigir o seu carro, ele vai dizer: olha, eu tenho que seguir os sinais do trânsito, que está me dizendo, curva escorregadia, diminui a velocidade. Não sai correndo na busca por mais um prazer temporário da comida exagerada, do descanso exagerado. Porque isso quem faz é a criança. Tá vendo que ali tem curva escorregadia? O que o adulto faz? Pera. Aqui, mediante essa situação, eu vou frear, porque é escorregadio. Eu posso capotar e terminar tendo outro resultado negativo, o qual eu não vou gostar, contra o qual eu vou me sabotar. Cabeças vão rolar. Daí você, na falta de humildade, antes de dizer, eu me perdoo e viro a página, não. Você fala, agora eu mereço perder. Então, na hora que eu não for na academia, eu vou estar recebendo o castigo merecido.
Por quê? Porque o meu corpo vai pagar pelas conquistas que ele não me deu. Só que isso equivale a se dar um murro na própria cara. Aonde que você ensinaria isso para as crianças? E se é uma coisa que você não ensina para uma criança, você não deve fazer. Viu? Não se destrua. Com violência silenciosa, porque essas são as piores. Aquela que ninguém está vendo e que você faz questão de não constatar. Não constatar que você alimenta a autoflagelação por meio de violência oculta, silenciosa, contra si mesma. É verdade. Então, olha que bonito que a avó está falando. Que está dando ao ser a oportunidade de abrir mão de uma filosofia de vida aonde você vendia a si mesma, a si mesmo, uma mentira de que você é a pessoa que errou no dia de ontem. Porque isso não é verdade. Você do presente não viveu no dia de ontem. Aquela lá é uma outra versão sua. Não gostou do que ela fez? Use como aprendizado o que levou ela a agir daquele jeito. E não repita. Porque ao vestir a pessoa que você foi ontem, e se culpar, pegar aquele broquinho, sabe o broquinho de papel que você já escreveu, e chamar ele de eu, porque isso que a maioria das vezes você faz, né? Olha, ontem eu vivi isso no dia de ontem, então eu sou aquilo. Não é não. Não é aquilo não. Aquilo é quem você foi. Se você ficar reproduzindo aquele senso de identidade, aquilo vai pesar no você. Daí o seu corpo vai dizer, tem um vazio aqui dentro. Eu preciso preencher. Daí na hora de comer, você vai ter mais fome do que normalmente deveria ter. Por quê? Porque tem um vazio interior que precisa tapar. E que vazio é esse? É que você está se punindo por não ter sido perfeito ontem. E ao se punir, está sendo imperfeito hoje. Está repetindo exatamente o erro de ontem pelo qual você se pune. É por isso que quando você não fala o que é certo, você diz, tudo bem, não tem problema. Por que não tem problema? Porque o seu corpo vai receber o resultado negativo da não ação correta. Ação correta, sim. Com isso que a gente tem que se comprometer. A gente tem que se comprometer com a ação correta, meu neto. Então, como forma de vingança, quando você diz, eu não vou fazer o que é correto hoje, então o meu corpo vai receber o resultado da ação incorreta, e dessa forma ele vai perder, e ao perder, ele vai receber o castigo que eu quero que ele receba. Daí você fala, não, mas o meu corpo sou eu. Claro, você não se perdoou pelo erro que fez no passado. Então, se você perder, é mais do que merecido. Na sua filosofia de vida equivocada, né? Você pensa assim. Na filosofia de vida que a avó está ensinando você, que você pode ter, bastando escolher,
você diria o seguinte, a sua conversa interior seria outra. Você diria, olha, a pessoa que eu fui ontem errou. Com isso eu aprendi. E a pessoa que eu sou hoje, que não tem nada a ver com ela. Não tem nada a ver. O que eu fiz ontem, uma vez o meu neto falou, conversou com um moço, numa consulta dele, um moço de outro país. A avó não vai falar que país. Esse moço adquiriu a síndrome da imunodeficiência adquirida, né? A SIDA, que chama. Que é a AIDS, né? De outras palavras assim, se chama AIDS. Esse moço se culpava. Você não tem, né? Vamos dizer que você não tenha. A ver, você está escutando a voz, você tem. Então vai servir para você. Mas se você não tem essa síndrome, você tem outras. Que você se impõe a si mesmo. Por exemplo, a síndrome da pessoa que não merece a realidade que você tem, porque no passado você só errou. Ah, eu não mereço tanto conforto, eu não mereço estar feliz, porque no passado eu errei. Vingança, porque não se perdoa. Então o meu neto falou para ele, no dia que o senhor fez sexo sem proteção, o senhor sabia que podia se contaminar. O senhor sabia. Mas sabia que podia não se contaminar e ter o prazer de ter a relação sem o preservativo. Ter aquela sensação. Para alguns, ela é melhor. Para outros, não compensa, por causa do risco. Mas o senhor correu risco, igual uma pessoa, né? Que aposta bastante dinheiro e pode perder tudo. Ela fez uma decisão. Se ela deixou a criança interior dirigir o carro, na hora que o carro arrebenta, é o adulto que ela é que vai ter que colher aquela plantação ali. Por quê? Porque foi o adulto que ela é que deu o volante na mão da criança interior. Só que você não é essa criança interior. Ah, eu sou sim. Não é. Não é. Você só é a criança interior quando você se permite agir com irresponsabilidade mediante a vida. Porque a criança interior, você pode deixar ela ser feliz. Você não pode deixar ela dirigir um carro. Ela tem o seu momento. Em cada interação. Ela pode ter a sua participação. Assim como as crianças têm. As crianças, elas são felizes. Elas aprendem. Elas são livres, elas cantam, elas dançam, elas desenham, elas dão luz. A cada momento, a nova versão delas próprias, que é o que a gente deveria estar fazendo, né? Então, meu neto falou para ele, aquela pessoa, você tem que honrar ela, porque ela teve coragem suficiente para tomar uma decisão que podia terminar como terminou. No pior desfecho, o pior desfecho para uma pessoa que arrisca fazer sexo sem proteção é o HIV. Agora que adquiriu, até a hora que chegar a cura, né? Porque vai chegar. Mas até a hora que chegar a cura, você tem o HIV. Hoje dá para viver, né, com 2 comprimidos. A vida segue normal. Mas na década de 90 não era assim. Então esse moço sempre se culpou. E você veja, né? Ele errou num dia. Que feio que não deveria. O que ele deveria fazer? O que o adulto faria? Assume responsabilidade pelo erro. Vira a página, aprende com aquilo e não erra mais. O que Jesus falou para a prostituta? Eu não condeno você.
Aquela que errou, já foi. Vai, segue a sua vida e não erre mais, não peque mais. Tudo isso deve servir para a gente que é inteligente como ferramenta de progresso. Não para ser mais um bitolado religioso, que repete as coisas sem entender e sem aplicar na própria vida. Você está entendendo, avó? Eu acho que sim, isso é muito bom. Porque o entendimento traz a libertação. Então, não importa a síndrome que você adquiriu. Se hoje você vive mal, em função de plantação pretérita, é porque você fica reproduzindo aquela novela que já terminou, e vestindo aquela roupa suja, que já não faz sentido você vestir. Bota ela para lavar, viu? Na graça de Deus. Ai, que encontro tão lindo foi esse, né? Leve ele para sua alma, para o seu espírito, para o seu coração. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. O que quer dizer? O passado, que fique no passado. Conversando com quem lá decidir residir. Viu? Você, a partir de hoje, vai morar no presente. Lugar de onde nunca deveria ter saído. Na graça de Deus. Ai, que coisa boa essa, né? Na graça de Deus. Então vá, anjo de luz. Beijo da avó pra você. Até daqui a pouco. Porque daqui a pouco eu volto sim com mais, né? Beijo. Lembretes da alma com Vó Vicentina, sabedoria para a vida. Oh, 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 oh. Porque que nem que a avó falou, quem tem cabeça, né, e energia boa, vai sim, dentro da frequência divina, fazer o melhor que pode com aquilo que tem, onde que foi colocado. Olha. Nem olha você, cuidado, que você não queira ser aquilo que você não é, viu? E justamente, Deus não dá asa às cobras, né? É as outras cobras que batem palma e dá asa pro prejuízo delas mesmas. Olha a nossa sede pela diversidade, né? Falta de equilíbrio interno, falta de estar pleno dos ensinamentos de Jesus. A gente fica vazio, né? É aquele que vive do externo e está de costa para Deus. Você, cuidado. A avó repete porque você precisa. Olha, você precisa interiorizar isso, minha neta. Então, cuidado com o encantador da serpente. Só chega no ouvido. Chega no ouvido de todo mundo, né? Mas só chega no coração de quem está se enganando. Quer retorno sem trabalho. Sem dedicação. Isso não existe. Isso é marcar encontro com a decepção. Não caia você nessa. Viu? Cuidado com pessoa que vende o não esforço. Então, quanto mais duro você trabalha, quanto mais você se esforça, mais aquilo vai depurando você, vai fazendo você brilhar desde dentro para fora. E é desse jeito. Trabalho duro, disciplina e boas ideias, né? Então, essa pessoa se dedica. É que nem que a avó falou. Sabe onde que ela quer chegar? E cada dia mede o seu progresso. Viu? Aquilo no que você não trabalha se deteriora. Olha, mas cuide o que a avó está falando com o seu coração. Mas preste muita atenção. Sempre que você se vê abraçada com a preguiça, pode ter certeza. Você não está cuidando das coisas que estão se deteriorando. Por quê? Aquilo no que você não trabalha se deteriora. Quer varrer o negativo da face da terra? Para de bater palma para ele, abraçar ele, hospedar ele na sua casa, na sua cabeça e no seu coração. Nunca se varre o negativo da face da terra, ancorando mais negatividade nela.
por meio de briga, por meio de ódio. Viu? Ah, mas o outro faz errado. Odiar ele não é o caminho certo. Odiando, você só multiplica a treva que já existe no mundo. Não é o caminho. Só o amor constrói. Quer varrer o negativo? Brilhe. Onde há luz, não há escuridão. Pode ter certeza. Criança, eu não te posso dar esse doce hoje. Vamos postergar esse momento de prazer? E ver prazer nisso que eu estou fazendo? Porque senão, o doce que você come hoje é a casa que te vai fartar amanhã. É assim que a gente faz caridade. Ancorando a luz na terra. Sendo a diferença que a gente quer ver no mundo. E, sobretudo, cultivando sobriedade sempre. Então a avó começou explicando hoje que, em primeiro lugar, você tem que aprender a se desapegar de tudo que a terra tem a oferecer, dando a cada uma dessas coisas o rótulo de algo que você precisa. Porque ao fazer isso, você cria relação de dependência, e o problema não é querer, mas é o apego que traz o sofrimento. Primeira parte, a avó falou isso. Depois a avó começou a falar para você que se você passa o dia alimentando, olha o problema, a fraqueza dentro de você, outros sentimentos nobres não farão moradia no seu interior, nem a disciplina. Olha, quando você fala, felicidade vem aqui dentro, ela fala, olha, eu estou por detrás dessas paredes que você criou. Eu não vou entrar, eu já sou a casa, eu sou o seu espírito, que você não enxerga. Dado o número de paredes que você levantou, dentro da qual você vive morando. A ilusão do universo material. Olha o problema. E agora a avó está falando que dentro da sua realidade imediata, para alcançar aquilo que você quer, não existe impedimento, que é o que sempre trava a gente, né? Psicológico e emocional, porque às vezes você tem as condições físicas, o dinheiro, o tempo, tudo isso você tem. Pouco, mas para alcançar o que você quer, você tem, para dar o primeiro passo, você tem. Então, 99% do que te bloqueia, do que você diz que impede você de chegar onde que você quer chegar, não está relacionado ao tempo nem ao dinheiro. Porque tempo você tem. E dinheiro também. Aí você fala, mas aqui olha, eu não tenho disciplina. Disciplina não entra em casa de gente que hospeda a fraqueza, a derrota, a incompreensão. São todas irmãs. Elas moram tudo dentro de você. A impaciência. É verdade. A intemperança. Você alimenta elas, cada uma aluga um andar inteiro dentro do seu prédio interior. É verdade. Aí todo dia você alimenta aquilo. Daí você quer ter sentimentos nobres. Morando aí dentro não vai ter. Tudo aquilo que a vida convida você a querer é um exercício, como que dizer, para que você fique ocupada, estando ocupada, deixe de se conhecer. E deixando de se conhecer, deixe de entender que é uma prisão ao universo material. E que preso dentro dele, o seu espírito nunca vai poder brilhar toda a luz que ele tem. Vai estar sempre alimentando
um personagem que reencarna uma vez, outra, 1000 vezes. A dor que te visita não vem pra castigar, é lição da alma que chegou pra te acordar. Se a vida te aperta, não grita, sou vítima não. Ergue a cabeça, meu filho, Deus te quer em evolução. Chorar é humano, mas estagnar é opção. O espírito cresce é na renovação. Se o fardo tá pesado, não se faz de coitado. Convida a prece e caminha lado a lado. Espírito forte não espera salvação. Trabalha, confia e age com retidão. A dor não é castigo, é um mestre que ensina. Quem só reclama perde a luz da disciplina. Quem vive dizendo não dou conta, sou fraco, se esquece que é alma imortal com pacto. Vieste à terra com missão e bagagem. Levanta e segue, isso também é coragem. O vitimismo é prisão pintada de dor, mas o espírito livre nunca caminha só. Tem mentor, tem anjo, tem luz na escuridão. Basta sair do lamento e agir com coração. Ser forte não é nunca cair, mas sim levantar. E aprender que o tropeço é um jeito de ensinar. O evangelho é bússola e a dor é um mapa, mas o espírito desperto os olhos não tapa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas nossas ações e nos nossos sentimentos.